Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Já lemos, né? Só para você ter aí, então, a primeira besta, né? A comparação do bicho com o texto de Apocalipse. Mais um monumento interessante que recentemente foi destruído, mas eu acho que ele foi destruído porque ele denuncia toda a agenda de depopulação da ONU, o que é muito curioso, né? Ele foi construído em 1980 e ele diz, olha, a matéria diz que bilhões morrerão em um futuro apocalipse. E muitos acreditam que são instruções deixadas pela chamada Nova Ordem Mundial. Eu assisti um documentário imenso sobre as pedras da Geórgia de uma pessoa que resolveu que ia achar quem mandou construir, descobrir quem era, e acho que tem umas 2, 3 horas do documentário, é enorme. É um vídeo antigo, tem no YouTube, em algum canto. E no fim, ninguém consegue descobrir quem foi. Acharam um cara lá, acharam os papéis, os documentos, uns telefonemas numa garagem velha, mas aí o senhorzinho faleceu. Mas enfim, o que está escrito aqui é que é extremamente curioso. Extremamente curioso. Ele não tem comprovação de nada, mas a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Então, deixando na prateleira também. É uma boa teoria da conspiração essa. Se tornar realidade, logo saberemos, né? São conhecidas como as pedras guia, já fala muita coisa, só o nome, né? Da Geórgia. A estrutura também é chamada de Stonehenge americana. É composta por 6 pedras de granito dispostas da seguinte forma: uma pedra no centro, 4 pedras ao redor em posições verticais, além de uma pedra em cima das 5 em posição horizontal. E essas placas de granizo, elas estão astronomicamente alinhadas, tipo pirâmide de Giza, sabe? Que nem o túmulo do Juscelino, né? O sol entra num certo momento do dia ou do ano e vai, né? Isso é um alinhamento astronômico. Além disso, tem uma placa horizontalmente disposta no chão, também de granito, que fica a oeste desse monumento e tem o objetivo de fornecer algumas notas sobre a história e a finalidade das pedras. Então, aqui é a finalidade do monumento. Sejam esses mandamentos, que estão escritos nas outras pedras, um guia para a idade ou a era da razão. Quando será que é a era da razão? O Albert Pike não falou alguma coisa sobre isso quando a gente estudou ele? Ele é o fundador da Ordem Rosa Cruz, né? Ou pelo menos o fundador dizia isso. Isso vem da filosofia de Thomas Paine, autor da Idade da Razão, que ataca as religiões abraâmicas institucionais, cristianismo, judaísmo, as quais seriam a razão pela qual a humanidade não poderia progredir. Ou seja, os Illuminati, Rosa Cruz e etc., culpam cristãos e judeus pela ignorância da humanidade. Como você está se sentindo agora? Que elogio, né? Nós somos ignorantes e não permitimos que a tecnologia, que a humanidade avance. Mas toda a tecnologia que nós temos hoje veio da igreja. As primeiras universidades do mundo, fundadas pela igreja.
Até na Lua teve crente que foi. O primeiro cara que pisou na Lua escreveu no seu diário, crente, crente. Depois vai pesquisar o Neil Armstrong. E ainda olhou para fora e falou assim, como pode alguém não acreditar em Deus? Vendo ele a criação de onde ele viu. As pedras guias da Geórgia formam um monumento em granito, blá, blá, blá. E cada lado dessas pedras enormes estão escritas em inglês, espanhol, suahili, hindi, hebreu ou hebraico, árabe, chinês e russo. E uma pequena mensagem no topo está escrita em 4 antigas línguas babilônia, olha, em babilônico, sânscrito, grego e em hieroglifos, é assim que fala, hieróglifos, egípcios. É uma coisa meio profética, né? Meio sinistra. E o que está escrito, né? Primeiro vamos dar uma olhadinha nessas características astronômicas. A perfuração na pedra indica um polo celestial. Essa perfuração. A abertura horizontal indica uma trajetória solar anual. E o raio de sol pela pedra angular, marca meio-dia durante todo o ano. É isso que está escrito nessa pedra de cima aqui. Alguém desenhou, eu achei o máximo, deve ter levado dias para achar isso. Aqui você tem exatamente onde estão os idiomas, onde que está, né, a posição, o buraquinho onde entra o sol e etc. É aqui que me serve tudo isso, né? Vamos saber o que está escrito em tantos idiomas? Para a gente ficar, para ficar meio assim, hein? Primeiro, manter a humanidade abaixo de 500 milhões? 500 milhões. Aí, não pode ser. É? 500 milhões, obrigada. Manter a humanidade, porque a matemática é ruim mesmo, né? Misericórdia, mas não sabe ler um número. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Não é assim, gente, não consigo ler esse número. É 500 milhões mesmo? Não é muito. Pensei que era menos. Bom, de qualquer maneira, está acima de 1 bi. A gente já está com 8 bilhões no mundo, né? Isso, para mim, me cheira controle populacional. Segundo ponto, conduzir a reprodução sabiamente. Reprodução é procriação. Aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Isso me cheira a eugenia. Além do controle populacional, uma melhora da raça, né? Ou seja, nasceu com defeito, não vai ter vez. Velho não vai ter vez. Não vai ter vez para nada que seja fora. Já estou quase pensando em arianos já. Já estou lá na nazista. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Já temos o inglês que une todo mundo, né? Mas isso me cheira a Babel. Controlar a paixão, fé e tradição. E todas as coisas com razão moderada. Não pode ser um crente radical, não, meu filho. Que isso, ficar orando em línguas? Que isso? Tá doido? Como assim querer evangelizar todo mundo? Não. Moderação. Próximo ponto, proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Aqui pergunto eu, justiça de quem? A sua ou a minha? Próximo ponto. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Espera aí, elas podem se regular internamente, mas as disputas são resolvidas, as disputas internacionais, então, num tribunal mundial. Você já pensou se o cabeça de ovo, falei, tá nesse tribunal, mas tá tudo lascado. Lascou-se. Não vai sobrar ninguém. Próximo ponto, evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Eu até pus uma bandeirinha do Brasil ali, eu me lembro quando eu fui trabalhar na Eletropaulo, gente.
Eram 11 mil funcionários. Quando a empresa privatizou, caiu para 4. Era muito cabide. Era uma fábrica de cabide de empregos ali. Não me admira do governo tentar diminuir, enxugar, porque o que deve ter de dinheiro rolando ali com muito cabide de emprego é impressionante. Por isso que o candidato aqui ao nosso governo de São Paulo diz que dá para fazer tudo, porque dinheiro tem. O problema é que o dinheiro não vai para o lugar certo, vai para o bolso de muitos, poucos, alguns. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Então, peraí. Quais são os deveres e quais são os direitos? E aqui a gente entra naquele ASG, que eu chamei de indicador de obediência. Os meus deveres é obedecer tudo que eles querem que eu obedeça para que eu possa, então, ter os meus direitos que são ditados por eles, os poucos direitos que vão me sobrar de poder alugar alguma coisa, porque no fim das contas eu não terei nada, mas serei feliz. Ó Deus, ó céus, ó dia, ó vida. Valorizar verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Pronto. Buda pode, hinduísmo pode, mas cristianismo não. Que espiritualidade é essa? De quem? E que verdade é essa que devo valorizar? A verdade de que para eles Deus não existe? Que é uma mentira? E o último ponto aqui, não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza. Repete, deixar espaço para a natureza. Eles repetem a frase. Porque para eles o ser humano é um câncer. Se não for igual a eles, nós somos um câncer. Se for cristão, então mais câncer ainda. Nós que podemos remir a terra pelo sangue de Jesus, sabemos como fazer isso, somos tidos como os futuros párias. Olha a inversão de valores que aos pouquinhos a igreja não foi percebendo, que foi entrando na narrativa das nossas escolas e das nossas mídias, novelas e filmes. E agora nós estamos acuados num canto sem saber como responder a essa mentira deslavada. Mas Deus, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos dará sabedoria, discernimento, coragem, ousadia e amor para podermos seguir para a grande colheita dos últimos dias. E ainda temos uma colheita dentro do próprio corpo de Cristo, para preparar mais trabalhadores para a colheita dos últimos dias, de fato, dos ímpios. E alguém foi lá e explodiu as pedras. Acho que elas estavam ficando muito próximas da agenda da ONU, acharam melhor desassociar as duas coisas, sei lá. Mas já limparam, já não tem mais nada lá. Eu achei mesmo assim importante, porque está muito, muito parecido com a agenda da ONU e do Fórum Econômico Mundial. Umas palavras um pouquinho menos câncer da sociedade, né? Aqui eles são mais incisivos, mais direto, curto e grosso. Lá a gente tem que ler 3 vezes a mesma coisa e falar, mas peraí, foi isso que ele falou? Ou eu que estou ficando doido? Deixa eu ler de novo, está escrito isso mesmo? Tá escrito isso mesmo. E falando em portais, vamos lá, um mais recente, o Arco do Templo de Baal. É uma entrada de um templo de Baal, que foi encontrado em Palmira, na Síria, e os terroristas do Islã foram lá e destruíram. Mas ele já tinha sido escavado parcialmente, já tinha sido fotografado, já tinha sido moldado e tudo mais. Que com o arqueólogo ele vai, ele desmonta normalmente e leva embora. Lá na Síria eles não desmontaram, mas sabiam exatamente como ele era, todos os lados e facetas dele, e tinham o modelo. Logo, esse não é o arco original, e ele foi impresso. Ele foi impresso
pelo Instituto de Arqueologia Digital. Olha que chique. Por que não me reproduz um negócio santo? Não, vamos reproduzir um portal para um templo da maior divindade pagã do Oriente Médio, maior inimigo de Deus. Tudo bem que Deus com meio cílio destrói ele e todos os seus. Mas não é o ponto, porque ele vem para corromper a terra e corromper... Até me distraiu de forma boa. Corromper a terra e os filhos de Deus. Aí o turista vai lá e entra e volta e vai e vem e entra e entrou na atmosfera do templo de Baal. É para isso mesmo que serve um portal. O portal serve para isso. Para que haja essa comunicação no mundo espiritual de coisas sobrenaturais. E ele foi colocado só em lugares que não tem nenhuma importância, né? Londres, Genebra, Suíça e Washington. Só assim, lugares assim, super assim, meio de lugar nenhum, que não tem nenhuma importância nem espiritual, nem governamental, nem nada, né? Pois é. Ainda reproduziram, Márcia, vários? Fizeram, imprintaram vários. Oh, mas que beleza. Pois é. Impressão em 3D. O próximo será o órgão de alguém. Isso serve para imprimir muitas coisas, algumas boas e algumas bem ruins. Mas é interessante porque o Jonathan Cahn está ministrando sobre isso. Repreendo em nome de Jesus. O Jonathan Cahn está repreendendo sobre isso, de quando a nação ela se afasta de Deus, quando ela diz Deus dá licença, quem que volta? O Deus que estava lá antes. O Deus que estava lá antes é primeiro Baal, em segundo lugar Astarote, em terceiro lugar Moloque. Então a nação ela começa voltando para a idolatria e feitiçaria, substituindo Deus pelo paganismo. Em seguida, como resultado disso, ele chama a esposa, que é Astarote, a Ishtar. E ela é pura imoralidade sexual. Você começa a corromper a sociedade com a imoralidade. Aí você destrói a família, entra com adultérios, pornografia, essa questão do gênero, mulher sendo homem, homem, mulher. Os sacerdotes de Astarote se vestiam de mulher. Eram homens que se vestiam de mulher no templo. Eram prostitutos cultuais. A partir daí, a barreira já foi rompida e você começa com sacrifício de sangue. Moloque. Nós já estamos em estágios avançados dos 3, de forma globalizada, instigada por esses caras do WEF, World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial, junto com a ONU, junto com as instituições satânicas que estão fomentando isso em muitas nações. Mas especialmente aonde? Na Índia? Precisa? Não precisa, na Índia já é tudo ruim. Já tem toda essa podridão. Agora, aqui não. Aqui ainda tem raízes judaico-cristãs. Nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, já está quase terminando tudo isso. Já estão conseguindo eliminar Deus das escolas, das universidades e tudo mais. Mas existe sempre um remanescente que insiste, que persiste, que persevera. Diga, eu sou esse remanescente. Eu não me deixarei abalar em nome de Jesus. Eu vou com Jesus até o fim, ainda que eu tenha que morrer por isso. Amém? Porque pode ser que chegue a isso. Ai, mas a gente está tão em berço esplêndido, né? Eu ainda pude ir 7 de setembro para as ruas. Glória a Deus, aleluia. Mas se você não entender o que está acontecendo, talvez no próximo 7 de setembro você não possa ir mais para as ruas falar o que você quer. E são questões espirituais que abalam as questões governamentais, que abalam a nossa forma de viver. Então nós precisamos estar despertos e acordados, entendendo que essas coisas são portais abertos para a entrada de demônios em cidades, em nações, e dependendo de onde eles colocam esse negócio, se ele for como Praça das Nações, lá nas Nações Unidas, isso são portas que se abrem para todas as nações aliançadas, e nós, como guerreiros, precisamos estar a postos para fechar as portas do Brasil,
Não pode ser só um homem, um presidente, um líder lutando sozinho. Nós precisamos ser um exército, um remanescente que luta para que o evangelho permaneça, e não só permaneça, mas avance, porque o chamado desta nação é preparar e enviar trabalhadores para essa grande colheita, adoradores que sabem alcançar a sala do trono de Deus e trazer céus para a terra. E lembrem-se, nós já recebemos a palavra de que Deus começou já a fusão das dimensões. Deus já começou a liberar mais anjos, ele já está trazendo mais a realidade do reino para a terra. Começou agora, vai terminar no milênio, mas começou. E nós precisamos aprender a transitar entre essas dimensões para recebermos as armas, as armaduras, o conhecimento, o discernimento que Deus tem para esse novo tempo. Em nome de Jesus. E esse conhecimento não está na internet, nas conspirações. Está aqui, na palavra de Deus, que precisa estar escrita nos nossos corações. Precisamos estar prontos em tempo e fora de tempo. Para isso precisa comer. Comer desta palavra. Todo dia. De preferência. A não ser que você esteja jejuando palavra de Deus. Jejuou comida, come mais palavra. Essa daqui não pode faltar. Guerreiros. Aleluia. Ah, assim estava antes de ser destruído lá em Palmira, na Síria. Esse era o sítio arqueológico. Tem misericórdia daquelas vidinhas lá dentro do templo de Baal. Mas, Márcia, é um monte de pedra, não tem nada lá mais na atmosfera. Aonde houve aquela adoração, está impregnado até nas pedras. São coisas espirituais que nós precisamos conhecer. Muito bem, vamos para um centro de tecnologia agora. E para um Shiva, uma Natarajá, uma representação artística do falso deus hindu, Shiva, o destruidor. Aqui ele está realizando uma dança cósmica. Quem dança para Jesus precisa entender que existe uma dança profética satânica. Para não se misturar com essas coisas e entender como ser santo é importante para qualquer artista, para qualquer um, mas para artistas que estão, de quem emana o poder que está dentro de si por meio da arte. É muito importante. O que é o cerne? Dá para ficar maior? Dá. Um pouquinho. Do que é feito o universo? Como começou? Essa instituição tem físicos que estão buscando respostas, usando aceleradores de partículas mais poderosos do mundo. No CERN, a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, isso é CERN, Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, físicos e engenheiros estão investigando a estrutura fundamental do universo. Como foi que a Terra veio a existir? Como foi que a Lua chegou no lugarzinho dela? Como é que a velocidade da luz continua e não para nunca? Como tudo foi criado do nada? Primeiro já começou aí o problema deles, que tudo não foi criado do nada. Tudo foi criado de alguém. Seu nome é Jesus. Deixe-me te lembrar disso. Jesus, o Criador, a voz que sai da boca de Deus. Quando Deus fala, tudo é criado. E sai som, e sai luz, e essa luz não para jamais. Ela segue criando, 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 criando. Eles usam os maiores e mais complexos instrumentos científicos do mundo para estudar os constituintes básicos da matéria, as partículas fundamentais. As partículas são feitas para colidir
juntas perto da velocidade da luz. O processo dá aos físicos pistas sobre como as partículas interagem e fornece insights sobre as leis fundamentais da natureza. Então, deixa eu falar para você. Isso daqui, que parece um objeto sólido que eu consigo pegar, na física quântica se estuda que isso não é um sólido. Isso é um monte de partículas com espaço entre elas, mas elas se movem de uma velocidade tão absurda, tão absurda, tão absurda, que para mim ela parece algo sólido. Não existe nada sólido de fato, tudo são partículas que estão se movimentando, que são unidas, não sei pelo quê, porque eu não sei essa matéria, eu faltei nessa aula. Mas eu acho que é Jesus que segura tudo junto, hein? Eu acho que é Jesus que segura e gruda, ele é o grude, a cola de tudo. Esse experimento é para medir e detectar o sobrenatural. Em palavras bem fáceis de nós entendermos. Eles querem descobrir que força, que poder criou o universo e o que são as coisas espirituais. Por isso tem uma entidade demoníaca como símbolo da maior instituição científica. Cientistas dizem que não acreditam em Deus. No Deus criador cristão, não. Mas no Shiva, quem sabe? Oh, céus. Aonde que está o CERN? Na fronteira franco-suíça. Pertinho de Genebra. Quanta coisa acontece nesse lugar, não? Quanta coisa bem interessante acontece ali. Muito bem. Eles querem entender o interior do átomo e por isso você tem a palavra núcleo. Núcleo, nuclear. Neste laboratório, eles querem saber. Vamos tentar recriar o Big Bang? Ao que a professora pergunta, o que poderia dar errado? Quanto poder você precisa para criar, para gerar uma explosão como a que eles acham que criou o universo? Mas, gente, espera aí, vocês vão destruir tudo. Estão com a cabeça onde, né? Enfim, eles já ligaram e já desligaram várias vezes o tal do acelerador de partículas. É muito difícil essa matéria. Eu vou deixar vocês irem lá ler a respeito da partícula de Deus, que é o tal do bóson de Higgs. Blá, blá. A gente deixa para os físicos decidirem isso depois, mas eu continuo perguntando o que podia dar errado. Agora, se eles estão tentando abrir portais das trevas, eu já ouvi falar que já teve muita coisa esquisita acontecendo aqui. Divisões, coisas fantasmagóricas. Se você fuçar, você acha. Eu não duvido. Porque eles estão tentando abrir portais, eles estão querendo criar portais. Eles não entenderam ainda que é só botar um negócio, portão de Baal lá. O arco já era suficiente, já abriu o portal. Mas eles querem transformar isso em algo que eles possam medir e ver e testar. Agora você imagina abrir um portal espiritual no abismo. Aliás, a gente tem um certo abismo lá no Apocalipse que vai ser aberto por um anjo caído que recebe uma chave. Oh, será que eles vão participar? Não precisa, não precisa. Mas você já pensou que susto acontecer as duas coisas ao mesmo tempo? Misericórdia. Parece que é só uma conspiração. Até a gente vê a cerimônia lá do túnel de São Gotardo, né? Aí tudo ganha uma carinha menos fake. O que é isso aqui? Da onde nasceu o www da internet? Do CERN. Porque eles precisavam encontrar um jeito de armazenar toda aquela informação e de comunicar essa informação de forma mais rápida e fácil entre os outros cientistas e universidades do mundo. Nasceu aqui no CERN, www.
ponto alguma coisa, ponto alguma coisa. Dá para fazer uma ligação aí de alguma coisa conspiracional? Não sei. Mas é um fato. Fica aí conhecimento inútil. Colisão de partículas que simulou o Big Bang explicará enigmas que ainda envolvem 95% do universo. Gente, alguém manda uma Bíblia para esses caras. É só ler Gênesis 1 e 2, depois vai lá em João 1 e 2, depois vai lá em Colossenses 1 e 2. Lê todos os primeiros 2 capítulos de todos os livros, é capaz de você chegar... Vai gastar menos dinheiro também. O homem nunca esteve tão perto das origens do universo. O maior experimento científico já feito, o grande colisor de hadrons, promoveu nesta terça-feira o encontro de 2 feixes de partículas subatômicas de uma energia inédita e velocidade próxima da luz. Então eles conseguiram reproduzir o cenário do cosmos 1/trilionésimo de segundo depois do Big Bang. Oh, Deus! Eles estão se achando muito. Primeiro que eles começam com uma premissa que é uma teoria de que aconteceu um Big Bang. Já começou a experiência com uma premissa que talvez seja falsa. E qual é o debate que está surgindo agora entre a ciência e a religião? Por quê? Eles estão descobrindo não só novas partículas, mas dimensões. Ou seja, eles estão tentando acessar o mundo espiritual. Isso reabre um debate interessante. Muito bem. E aí, se eu estou reabrindo um debate entre ciência e fé, e eu estou medindo a fé, eu estou medindo o mundo espiritual, sabe como que eles medem? Eu li isso há muito tempo atrás, não vou conseguir ser totalmente fiel ao que eu aprendi naquela época que eu pesquisei isso de início, mas eles colocam um objeto aqui e fazem um experimento de como esse objeto deveria reagir. E ele reage de um jeito quando tem gente olhando e ele reage de outro jeito quando não tem ninguém olhando. E então a fé, você projeta aquilo que você conhece a respeito daquilo e ele funciona de acordo com o que você projetou, o que você acreditou, o que você moveu pela sua fé. Mas se você não estivesse ali, ele acontecia diferente. Olha que experiência interessante. Para nós entendermos o poder que tem a nossa fé, que pode de fato mover montanhas. Talvez eles não consigam reproduzir isso cientificamente, porque fé é algo que está ligado a um filho, o Filho de Deus, o Criador. É a nossa ligação com Ele, o fato de nós crermos que Ele existe e que Ele pode curar alguém. Então, quando você vai orar por alguém, você já está projetando que aquela cura aconteceu. Isso é fé. E é algo que nós precisamos pedir para Deus, o dom da fé. Está lá na listinha de Romanos 12 ou de 1 Coríntios 14, está numa dessas listas aí, o dom da fé. Se tiver faltando, é só pedir. Papai gosta de dar coisa boa, ainda mais quando ele diz que é uma coisa que ele quer nos dar, não é? O que é essa Natarajá e por que esse símbolo está do lado de fora do cerne, está na porta do cerne? Natarajá é o senhor da dança, Nata, de atuar, dançar, dramatizar, expressar, e Rajá, de rei e senhor. E ontem, enquanto eu estava lendo isso de novo, eu falei, meu Deus, eu tinha um cachorro que chamava Rajá. Nunca tinha ligado. E era um cachorro consagrado das trevas. Mas eu amava tanto ele. Aí tive que fazer a separação entre eu e o cachorro e tudo que ele significava. Mas ele continua na minha história, tá, Deus? Meu rajazinho. Ele era uma fofura, meu companheirinho. Mas tinha toda... Olha só, a gente tem coisas que a gente não tem noção do que era. Mas ele veio lá do outro lado mesmo. Tadinho, meu querido. Enfim, tem coisas assim, quando Deus lembra, você já ora, já quebra. Não precisa jogar fora as coisas da sua memória, tá? Meu cachorrinho, que era meu melhor amigo. Mas a consagração dele, eu preciso me separar daquilo e fazer separação da minha vida e daquela consagração. Isso é uma representação do deus hindu Shiva, ou com X ou com SH, como dançarino cósmico que realiza a sua performance
para destruir um universo esgotado e realizar preparativos para o início do processo da criação ou renascimento por parte do deus Brahma. Então, peraí. Eles querem fazer um Big Bang, que é para criar o universo. Ao mesmo tempo, eles estão chamando a humanidade de câncer, porque a gente está destruindo a Terra. Será que eles estão tentando ajudar a gente a destruir a Terra para depois eles trazerem um renascimento dessa Terra? Mas não é Deus que vai trazer novos céus e nova Terra? Por que Satanás quer fazer este renascimento nos seus moldes? Veja como ele quer copiar tudo, quer ser aquilo que ele não é e ainda quer engabelar a humanidade para segui-lo, para a sua destruição, na verdade, não é? Temos a nossa conexão Apocalipse aqui, com a abertura das dimensões de trevas em 3 momentos diferentes. Em Apocalipse 12, nós vemos que Satanás foi precipitado. Ele foi precipitado dos céus à terra. Na sua segunda queda, vem assistir os outros seminários para entender o que é isso, mas ele tem um segundo momento de queda. No primeiro momento, ele estava sustentando a luz, o trono de Deus, ele estava bem ali na boca do gol, adorando a Deus. Ele era o querubim da guarda. Ele perde essa posição de adorador, ele perde essa posição de autoridade na hierarquia do exército de Deus, dos seus anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc. E ele é lançado por terra, mas ele não permanece na terra, ele permanece num lugar que a gente conhece como segundo céu. Nesse segundo céu, ele ainda tem acesso ao tribunal de Cristo, ele ainda acusa os irmãos, como ele fez com Jó, e ele também tem acesso às dimensões de terra, onde ele atormenta com seus demônios e etc. Certo? Em Apocalipse 12, nós vemos que haverá uma guerra nos últimos dias, uma guerra novamente entre Satanás e seus anjos. Na primeira queda não teve guerra. Nessa queda haverá uma guerra para tentar evitar essa guerra. Não vai dar ruim para ele, ele vai perder, seus anjos vão perder, eles serão lançados por terra e agora eles perdem o acesso às dimensões do segundo céu, onde eles podiam acusar os irmãos diante do tribunal de Cristo. Aí, quem está no céu diz, aleluia, finalmente o acusador se foi. Ai da terra e dos que estão na terra, porque agora ele só tem vocês aí, agora se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se não tiver no esconderijo do Altíssimo, no refúgio do Todo-Poderoso, não tem proteção. Por isso nós precisamos aprender em meio ao caos e aos abalos das dimensões que se abrirão, nós vamos precisar aprender a permanecermos firmes e protegidos e na santidade e no esconderijo do Altíssimo. No capítulo 6, nós temos um outro momento, que provavelmente é o mesmo momento, mas descrito dentro do 6º selo. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, e abalada por um vento forte. Esse momento provavelmente descreve a queda de Satanás após perder esta guerra com Miguel e seus anjos, que também entra aqui o texto lá de Daniel 12, nesse mesmo lugar. E o próximo momento, que tem uma abertura de abismo, onde tem portais que se abrem e se fecham, tem um trânsito aí do mundo espiritual que é importante, está lá no capítulo 9, quando o 5º anjo toca a sua trombeta e Daniel, na visão, vê um astro, uma estrela que caiu, já caída, sobre a terra. A esse astro é dado uma chave do poço do abismo. Ele vai abrir esse poço do abismo, e de dentro do poço do abismo sairão gafanhotos demoníacos, seres que se parecem com gafanhotos,
demoníacos. E eles terão 5 meses, ao saírem do abismo, eles têm 5 meses para atormentar o homem que não tem a marca de Deus. Ele não vai atormentar a igreja, ele vai atormentar quem não tem a marca de Deus, o selo de Deus sobre si. Vamos ler essa que é a mais provável de uma... Se eles abrissem aqui no CERN, lá na Suíça, se eles abrissem portais e coisas assim, que trouxessem seres de um abismo, é mais provável que eles sejam participantes desse momento aqui, da quinta trombeta. Mas não necessariamente. Aqui quando tem coisa parecida sobre a Terra, a gente gosta de, pelo menos, especular, mas não receba isso como um absoluto. O quinto anjo tocou, o anjo caído veio, ganhou uma chave do poço do abismo, que não pertence a ele, ele ganhou, lhe é dada. Versículo 2, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões na terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano, eles não podem tocar em mais nada, nada da natureza, somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Também eles não podem matar ninguém. A ordem é que eles não podem matar, mas eles podem atormentar por 5 meses. E o aspecto deles é que eles vêm como cavalos preparados para a peleja. Eles vêm... O rosto era parecido com o rosto de homem, vinham cabelo de mulher, dente de leão. É coisa para Spielberg, coisa para filme de terror mesmo. E sobre eles tinham um rei, que é o anjo do abismo, que em hebraico é o Abaddon, e em grego é o Apolion, e em português é o Destruidor. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.